Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h31 da manhã do dia 4 de junho de 2025. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição, é relevante assistir para entender o que tem de bom no canal. Tá? Tem um monte de coisa. Link para a lojinha do canal também, com aquelas camisetinhas que eu uso às vezes do... Não aquela da última live, mas aquelas camisetas que eu uso às vezes durante as análises aqui no canal. Tá aí a parte ali de doações para o canal também. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal, com resumos, inclusive, ali onde tem operações 2024, tem um resumo de tudo que já foi feito aqui nos últimos 8, 9 anos. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, um volume positivo, tá? A gente tem acontecimentos aí, o Trump assinando uma ordem para efetivar o aumento da tarifa sobre aço e alumínio, tá tentando quebrar aquela vibe ali do taco trade, o Trump always chickens out, que é basicamente dizendo o Trump é um frouxo, certo? Então ele está tentando mostrar que ele não é, porque claramente quando eu falo de comércio exterior e política de comércio internacional global, o que interessa é se estão vendo que é o frouxo ou não. Essa é a parte dumbass. Reforçando justamente o que foi dito ali na análise da Uzi Minas e Gerdau, a gente deve ter ainda mais aço jogado para fora daquele mercado ali do que é produzido. A pausa ali de operação para produção não é uma coisa trivial, que você tem que parar alto forno e por aí vai. Tudo explicado nas análises da Uzi Minas e Gerdau, mas a gente tem basicamente a continuidade do que foi falado. A Automob trocando CEO, aí não adianta querer adivinhar como é que vai ser, como é que não vai ser, né? A gente aguarda aí justamente a continuidade o primeiro andamento aí, a tomada de decisão do novo CEO. Tem análise da Automob consideravelmente recente no canal, se não me engano, do trimestre passado, talvez desse trimestre. Poder Data e Quest vem ali reforçando a Atlas alguma coisa, Atlas Intel, acho, com confirmação da piora da desaprovação do Lula. Está abrindo cada vez mais espaço para um 2026 possivelmente positivo, aquela dinâmica ali, levando numa direção de abertura para um candidato mais focado, um delta mais ao centro, né? Especialmente falando de Tarcísio, e com a possibilidade aí de maior austeridade no governo e por aí vai. Tá? O governo já aproveitando aqui, falando em pacote de ajuste fiscal para substituir ali a questão do IOF com um PEC, proposta de emenda constitucional, um PL, um projeto de lei e talvez uma MV, uma medida provisória, ainda não divulgado. Tá? E o Haddad ali descartando o pacotão do petróleo, mas o Haddad descartar alguma coisa não dá para levar como decisão tomada, dado que justamente ele geralmente está em odds, né? Tá na contramão do restante do governo. Então não aliviaria ali não simplesmente consideraria como descartado efetivamente aquele pacotão do petróleo que, como dito, num primeiro olhar ali, claramente poderia respingar na Petrobras, né, que é usada várias vezes como fonte de recurso para o governo. E olhando mais a fundo ali, ainda muito incipiente o pacote, ainda pouca clareza, mas pode vir a afetar também, especialmente com geração de insegurança jurídica, o restante do setor do petróleo aqui no Brasil, que envolve ali justamente das operações que tem capital aberto, a Brava, a Prio, antiga PetroRio, e a Petro Recôncavo. Sempre vem na minha cabeça Recôncavo Baiano, mas não é o caso. Produção industrial no Brasil subindo 0,1% mês contra mês de abril versus o mês anterior e a queda de 0,3% versus o mesmo período do ano passado. Então começando aí a ter algum nível de arrefecimento, tá? Talvez pontual, né? A gente viu em várias ocasiões acontecer isso, tanto com varejo quanto produção industrial. Você tem um trimestre pontualmente negativo, é a continuidade da demonstração de resiliência da economia brasileira. E a gente fecha aqui com o PMI de serviços da zona do euro, pela S&P, indo de 50,1 para 49,7, alguma redução, alguma entrada aí num campo contracionista, mas muito leve. Tá? A continuidade do arrefecimento do crescimento. Tá? E o PMI composto, aí, serviços e industrial, da zona do euro pela S&P, indo de 50,4 para 50,2, ainda levemente expansionista. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem. Grupo Casas Bahia, Azul, Minerva, Infracommerce, Stock, né, que agora já mudou o ticker, a antiga Mobile e Pets. E dúvida eu estou sempre no Instagram, @investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí no ativo chamando a atenção mais tarde, e possivelmente shorts
e Reels durante o dia, dependendo do que acontecer. Valeu, galera. Beijão!